Adilão. Amado Deus eterno Pai, eu gostaria, Senhor amado, de te pedir, fazer um pedido muito, Pai querido, especial nesta noite. A tua igreja está aqui com a terra adubada, Pai querido, com a terra que é o coração, Pai, pronto para receber a tua palavra. Pai querido, com os ouvidos aguçados, aquilo, Pai querido, que o Senhor colocou no coração do teu filho, a revelação, Pai querido, o ensino, a correção, Pai querido, o carinho do consolo, do conforto, a tua palavra pregada, Pai querido, aos nossos corações. Fale conosco, Pai querido, nesta noite. Pai querido, ministra, Senhor amado, sobre as nossas vidas. Fale, Pai querido, ao nosso coração, porque os teus servos, Pai, estão aqui, Pai querido, para ouvir, Senhor amado, a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela presença do teu filho, pela família, Senhor amado, do teu filho, do teu servo. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade. Nós te agradecemos e te pedimos mais uma vez, fale conosco em nome, por obra e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Que alegria, que presente vocês estão me dando, estar aqui neste domingo, né? Isso junto com vocês aqui, conhecendo nosso pastor, né? Seminarista Tiago, junto com o Marcos. Obrigado, Marcos, por esse convite, Claudete, a todos vocês. Uma alegria estar aqui com vocês num dia tão importante, um dia de domingo, primeiro dia da semana, que nós adoramos ao Senhor. E abra o seu coração, como o nosso pastor falou, com relação a ouvir Deus falar. Abra sua Bíblia, por favor, para nós ganharmos tempo. Juízes, capítulo 6. Nós vamos falar a respeito de um homem chamado Gideão, que tem muito a nos ensinar por tudo que aconteceu com a sua vida. E realmente, como o nosso pastor falou com relação ao povo de Israel, nós vamos ver esse período que a nação de Israel passou por grandes dificuldades, assim como nós passamos também. Então, o que aconteceu com Gideão vai servir como exemplo para a minha vida, para a sua vida. Então entenda, eu sei que essa história muitos de vocês já conhecem e talvez conheçam melhor do que eu, mas vamos trazer a nossa memória, vamos refletir junto, porque com certeza o Senhor estará falando ao seu coração. Diz assim, Juízes capítulo 6, do versículo 11 em diante: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da Bielita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, e se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e liberar Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como fosse um só homem. Repita essa parte comigo: como fosse um só homem. Pode assentar? Nós colocamos no Facebook anunciando que essa mensagem seria mudando a visão para vencer. Queridos, muitas dificuldades que nós passamos em nossas vidas foi porque na hora de tomar a decisão, na hora de ver qual caminho que nós iríamos traçar, o que iríamos fazer, se nós iríamos àquele lugar, se nós iríamos assumir esse relacionamento, se nós gostaríamos de trabalhar nessa empresa por causa do horário, por causa do dia, muitas decisões, às vezes simples do nosso dia a dia, como educar nossos filhos, se eu vou falar mais forte, se eu vou falar mais fraco, se eu deixo para corrigir depois, se eu corrijo agora, coisas simples do nosso dia a dia. Às vezes nós, na hora de tomarmos decisões, mas às vezes a nossa visão não
foi a melhor visão, foi uma visão errada, e isso tem feito que muitas vezes as decisões também se tornem erradas, porque a visão que nós estamos tendo da situação não é uma visão perfeita. Imagine se eu tirar esse óculos aqui agora, eu vou ver tudo, e realmente eu vi tudo embaçado, mas quando eu coloco novamente o óculos, isso me ajuda a ter uma visão clara de como estão as coisas. Às vezes nós olhamos e vemos as coisas turvas, e nós achamos que aquela é a visão perfeita. Às vezes nós não enxergamos a situação como ela realmente é. Então eu quero perguntar, começar te fazendo a refletir. Não adianta eu te contar essa história e se nós não aplicarmos na nossa vida, se eu não começar a pensar que Gideão cometeu alguns erros que talvez eu esteja cometendo hoje, que talvez o povo que estava com Gideão também cometeu alguns erros que talvez eu esteja cometendo hoje. Então eu preciso entender, pegar essa história e falar assim: olha, isso que aconteceu, se eles tivessem feito diferente, a história deles teria sido diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso que eu, ao acompanhar essa história, eu não simplesmente ouço a história, mas eu preciso aplicar na minha vida, para que isso faça um sentido nessa noite, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, e ela chega a ir até a divisão das juntas e medulas, e ela vai até a divisão do espírito e da alma. A Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E uma palavra viva, ela não fica aqui simplesmente nesse aparelho, ela não fica simplesmente nesse local onde eu estou falando, mas ela vai até o teu coração, e ela vai atingir a tua necessidade, e vai transformar a minha, e vai transformar a sua vida, a nossa vida. Aleluia. Israel vive um momento difícil. Houve um período que Deus tirou o povo do Egito, e saíram de lá 600 mil pessoas, 600 mil homens a pé, diz a Bíblia. É um grupo muito grande. 600 mil homens é um grupo forte, porque a Bíblia, ela não narrava nessa época crianças e mulheres. Ela fala 600 mil homens, e se a gente dá uma multiplicada nisso aí em 4, a gente vai chegar a 2, 3 milhões de pessoas. É um grupo grande que sai do Egito, e esse povo então não está acostumado a ter leis. Esse povo não está acostumado a tomar decisões. Entenda isso, esse povo é um povo que é subjugado. O que eles sabiam é que eles tinham que entrar numa cova, amassar barro e tomar chicotada, e depois ir dormir, e depois acordar cedo e fazer tudo isso de novo. Esse povo não está acostumado a pensar, esse povo não está acostumado a tomar decisões na sua vida. De repente eles saem, e não é à toa que o coração deles ainda estava no Egito. Na primeira dificuldade que eles enfrentam, ele fala: por que você nos trouxe aqui, Moisés? Não tinha cova suficiente lá no Egito para nós ficarmos. Eu estou com saudade do tempero, de lá daquela cebola. Veja bem, gente, um povo que é prisioneiro e agora está sentindo saudade de cebola, pelo amor de Deus. Mas sabe o que é isso? É a dificuldade, presbítero Ivan, é a dificuldade de lidar com as intempéries, é a dificuldade de lidar com as dificuldades da vida, porque não estão acostumados a pensar. E a gente vem do mundo, e às vezes a Bíblia diz que em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo, ele quer enfatizar isso para a gente, e ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Ele diz que é uma condição, entende isso? Ele fala: olha, se você não renovar a sua mente, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A Bíblia é cheia de condições. A Bíblia, quando fala em 2 Crônicas 7:14, quando foi na inauguração do templo, Salomão escreve ali e está dizendo assim: olha, se o meu povo se chama pelo meu nome, é condicional. Se esse povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz assim: agora sim, eu vou ouvir do céu, vou perdoar o pecado e sair da sua terra. Porque a Bíblia, ela mostra que a bênção, ela é condicional, vai depender da minha visão, vai depender da minha atitude, vai depender do que eu vou fazer para fazer a escolha certa. Jesus disse: chegai-vos a mim, então eu chegarei a vós outros. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Lança sobre mim
a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Davi diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Quando a gente toma atitude, quando a gente faz, quando a gente age, então o Senhor entra em ação. Ele espera o teu agir. E Gideão aqui, ele está passando por uma grande luta, porque o povo sai do Egito, como nós falamos, a história vai se seguindo, o povo recebe as leis. Deus diz para eles guardarem o sábado. Fala assim: vocês vão, durante 6 anos vocês vão semear a terra, e durante 1 ano, que maravilha, férias de 1 ano. Olha aí, que férias é essa? 1 ano de férias, só colhendo, só na tranquilidade. 1 ano de férias. Você aí que está assistindo pela internet essa mensagem aí, já pensou? 1 mês você já fica todo feliz, e 1 ano de férias, que maravilha. Era isso que Deus queria para o seu povo. Deus sempre quis o melhor para o seu povo, desde o Éden. Deus sempre escolheu o melhor, mas as nossas visões, as nossas escolhas é que muitas vezes são erradas. E antes que eu esqueça, deixa eu agradecer a minha esposa que está ali atrás, filmando a mensagem, senão depois, ó. É isso? Então, o que acontece? O povo está sofrendo. O povo, a história vai acontecendo, e Moisés, então, o menino cola com ele, que é Josué, fica pertinho dele, aprendendo tudo o que ele está fazendo. Só que Josué não preparou quem? Não preparou ninguém. Josué agora deixa o poder, e o povo fica na mão. Deus, hora ou outra, levanta alguém, e começa os juízes, começa Débora a dar um livramento. Durante que o povo cai na mão dos medianitas, dos amonitas, dos moradores de Seir, de tantas pessoas. Depois Eude também dá um livramento. E aí chega a história de Gideão. A história, o povo durante 7 anos estava sendo massacrado pelos medianitas e pelos amalequitas. Durante 7 anos, eles não se interessavam. O propósito deles não era simplesmente lucrativo, não. Eles poderiam, sabe, fazer o que se fosse só lucro? Quando fica de olho lá da montanha, quando a colheita estiver chegando, a gente vai lá pegar. Não, não. A raiva, o ódio deles contra Israel era tão grande que quando estavam crescendo a lavoura, a Bíblia diz que quando estava começando a novidade da terra, essa expressão que a Bíblia tem, a novidade, estava começando a surgir os primeiros galinhos lá para começar a surgir a planta. Eles já iam com seus camelos, já iam com todas as suas coisas e destruíam a terra, porque eles queriam simplesmente acabar com a vida de Israel. Eles queriam destruir Israel da face da terra. Era isso que eles queriam, os amalequitas. E Gideão está nesse contexto, querido, entenda. Parem para pensar. Eles então vão se esconder em cavernas. Eles vão se esconder dos povos, porque quando qualquer barulho surgia, lá vem os amalequitas, lá vem os amonitas. Eles vão roubar o nosso camelo, eles vão roubar a nossa vaca, porque vai fazer o nosso leite. Eles vão roubar a nossa ovelha, porque vai fazer a nossa lã, a nossa roupa. Eles vão roubar a nossa matéria-prima e vai nos matar. Então eles começaram a se esconder. E por isso você encontra o homem Gideão no lugar errado, fazendo uma outra coisa, porque ele está malhando trigo no lagar. E lugar é lugar de pisar uva. Por que ele está malhando, pegando trigo e batendo no trigo para soltar o trigo da palha? Por que ele está escondidinho num buraco lá para que ninguém o veja? Apesar da dificuldade, Gideão, vocês vamos olhar lá na frente para depois nós voltarmos, entenda isso. Gideão, a Bíblia mostra que ele é um homem vitorioso lá na frente. Por quê? Ele reúne um exército de 32 mil pessoas. É um número muito grande. E o que acontece? Deus então começa a fazer uma seleção nesse povo. E Deus pergunta: olha, fala para quem for covarde aí, e que tiver algum relacionamento, tiver alguma coisa, e estiver preocupado, não estiver totalmente voltado para a obra, fala para eles voltarem.
E quando ele fala isso, 22 mil se enquadram nesse contexto e voltam. 22 mil se consideram covardes. É um número muito forte, né, gente? E se ele fosse para a batalha com esses homens? Já imaginou? Seria como Tomé no meio dos discípulos. Eu falei com ele, eu sabia que esse negócio desse evangelho ia dar certo. Eu sabia que essa história de ele ficar enfrentando Caifás e Anás ia dar ruim. Eu sabia desse negócio. Desde o começo eu falei que eu não acreditava nesse negócio. Era mais ou menos assim. Eram os medrosos, e eles então voltaram, não perderam a oportunidade, não pensaram duas vezes, já voltaram. 22 mil. E ele fica então com 10 mil. E ele agora vai fazer uma outra prova. Deus fala assim: coloca o povo no ribeiro para tomar água. E aqueles que beberem água, igual o cão, você separa para um lado. E os que beberem água de qualquer maneira, relaxadamente, sem vigiar, você separa para o outro. E 9.700 pessoas, das 10 mil, tomaram água sem se preocupar com nada, sem olhar para o lado. E 300 tomaram água igual o cão, botavam assim, e olhavam para o lado. E Deus falou com ele: separa esses 300. E é com esses 300 que você vai pelejando. Sabe a estratégia? Porque é visão. É preciso, enquanto você está fazendo alguma tarefa, você não pode perder a visão de onde você quer chegar, do que você está fazendo, porque a todo momento tem algo novo acontecendo na sua família, no seu emprego, na igreja. E se a gente fechar os olhos, as coisas vão acontecendo, ainda mais hoje, é tudo muito rápido. As coisas estão muito rápido. Então nós precisamos, não podemos perder a visão do que está acontecendo, porque Deus ele nos dá sabedoria para agir. Muitas pessoas estão esperando Deus fazer, eu estou esperando Deus fazer, mas o propósito de Deus é te ensinar para você agir, para eu agir. Então para isso Ele nos dá a visão correta, para a gente tomar as decisões corretas. E hoje você veio aqui ouvir essa palavra. Então existe alguma coisa acontecendo hoje na sua família, e você precisa parar essa correria do dia a dia. Entenda que eu sei que você está numa correria muito grande, eu entendo, porque eu também estou. Né, Márcia? A gente corre de um lado para o outro aí, o negócio não está fácil. Deve ser a Márcia atrás me gravando, né? E aí a gente está numa correria muito grande, mas o que acontece? A gente precisa parar, precisa dialogar e precisa conviver com as pessoas, porque viver, pastor Tiago, presbítero Marquinhos, viver é uma coisa e conviver é outra. A gente precisa conviver, viver é junto. A gente está junto na mesma casa, mas às vezes não tem diálogo. Um grita e outro de lá grita: não grita comigo, hein? Eu não estou gritando. Não é isso? E a gente não convive. E quando a gente começa a gritar, presbítero, é porque a gente está longe. Porque quem está perto não precisa gritar, né, Marquinhos? Perto de você não precisa gritar. Mas quando eu começo a gritar e falar alto, é porque eu estou me distanciando de você. Então a gente precisa conviver mais. E uma das coisas que fazem o nosso relacionamento com os filhos, com a esposa, com os amigos, é o que faz a coisa, é amor e compreensão, perdão. Quando isso entra no relacionamento, é tudo bonitinho ali, ó, os dois escutando a mensagem ali, bonitinho, isso é bênção. Então a gente precisa ter o prazer de estar junto e de passar pelas lutas juntos, ainda que pensando diferente em alguns pontos, mas eu estou junto com você, nós vamos juntos, nós vamos vencer essa batalha. E olhando o que está acontecendo, Gideão está malhando trigo no lagar. Melhor dizendo, continuando a história lá, porque eu quero voltar para cá depois. Ele então vai com esse povo e Deus fala assim: você vai ter vitória. E o número de pessoas que estavam lá era muito grande, querido. E você conhece bem a história, você sabe que Gideão com 300 venceu um exército numeroso. Nós poderíamos fechar a Bíblia agora e ir embora, porque geralmente todo mundo termina a mensagem aqui. Eu estou começando aqui. Agora vamos analisar quem é Gideão, porque a gente leva a entender o seguinte:
Pastor José Carlos ensinava para a gente, ele diz assim, ensina, né? Ele fala assim: fale um pouco para que eu te conheça melhor. Ele ensinava muito isso para a gente. Eu não sei de quem é essa frase. E quando a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto, e que a boca fala o que o coração está cheio. Você quer conhecer alguém? Ouça essa pessoa. Você quer conhecer alguém? Veja as suas expressões corporais, veja o seu sorriso, veja a sua luta e a sua dificuldade, e você vai conhecer uma pessoa. Não só pelo que você ouve, mas pelo que você vê. Às vezes o sorriso está aqui nos lábios, mas os olhos estão tristes, porque a pessoa está passando por lutas e dificuldades. E às vezes não está conseguindo lidar com isso, porque luta e problema todo mundo tem. Só que a gente precisa aprender a passar por essas dificuldades. Gideão está passando por um problema muito sério, queridos. A gente olha esse homem que é vencedor, mas até ele chegar nesse nível de aceitar ficar à frente do seu grupo, de chamar esses 3.200 homens que se transformam em 300, até ele chegar a esse nível de aceitar estar na liderança, ele é tratado por Deus. Porque quando você vai ouvir as palavras de Gideão, você vai entender a dor que está no seu coração. O anjo do Senhor aparece para ele porque ele está trabalhando. Queridos, existem muitos de nós que estão esperando que o Senhor fale com eles. Deus nunca chamou ninguém que está desocupado. Nunca. Quando ele vai chamar, Jesus vai chamar Mateus, ele está cobrando impostos. Quando vai chamar os pescadores, eles estão lá pescando. Ainda que eles tivessem funções como zelotes era guerreiro, eram pessoas que brigavam com armas, e eles chamam, mas eles estavam ocupados numa função totalmente errada, mas estavam fazendo o que entendiam para fazer. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que eu preciso estar ocupado. Até um ditado aí que antigamente fazia oficina do inimigo, não é isso? Ele trabalha quando a pessoa não está pensando em nada, então ocupe-se. Gideão está ocupado, ele é corajoso. Talvez muitos não tiveram a coragem de correr esse risco de ir lá para aquela cova, malhar o trigo para colher, para fazer um pão. Talvez muitos não tiveram essa coragem, mas ele, mesmo medroso, mesmo com dificuldades, mesmo cheio de crises emocionais, ele vai para lá. Então o anjo do Senhor aparece a ele. E esse anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo. É uma teofania, como a Bíblia, o estudo teológico ensina. Jesus aparece para ele como anjo do Senhor. E ele então diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Que palavra, queridos! O Senhor é contigo, ou seja, eu sou com você. Eu sei, você não está sozinho. Você simplesmente tem do seu lado a pessoa mais poderosa de todos os tempos, a pessoa que tem a maior sabedoria de todo o tempo, a pessoa que tem o universo nas suas mãos, e que a Bíblia chega a dizer que a grandeza dele é tão grande que ele está lá nos céus e a terra e os cabelos dos seus pés é o banquinho para ele descansar os pés, e que ele mede esse universo com as suas mãos, com Paulo. De tanto que é a grandeza dele. Entenda a grandeza da pessoa que diz para Gideão. Quem está dizendo eu estou contigo não é Paulo, não é Moisés, não é João, não é nenhum desses homens. É Jesus que se apresenta com os diz: eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E entenda que na luta que você está passando, você não está sozinha, você não está sozinho. Deus está contigo e Ele pode fazer você vencer, Ele pode mudar a tua visão para você alcançar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista da sua luta. Batalhas, lutas, todos nós vamos ter, queridos. Até porque é impossível vencer se não tiver luta. Para vencer é preciso ter luta. E é tão bom, né? Porque Jesus avisa: no mundo tereis aflições. Ele é bom, né? Ele avisa. Mas
E ele fala assim: o que vence o mundo é a vossa fé. Então Gideão, ele está ali. Então ele ouve essa palavra. Eu imagino que talvez muitos de nós saímos pulando: então agora eu vou vencer, nós vamos pegar os midianitas, não é isso? Nós vamos acabar com ele, pegar os amonitas, porque o Todo-Poderoso está comigo, o anjo. E ele tem um exército assim, tem um exército desse jeito espiritual, porque ele é invisível. Ele chega lá e ele faz isso porque só numa noite um anjo matou 185 mil pessoas. Numa noite, 185 mil. É muita gente, né? Um anjo. Por isso que Jesus, quando foi preso, ele falou: porventura eu não poderia pedir ao meu pai mais de 12 legiões? Acabava com Israel todo. E ele falou assim: não, mas eu dou a minha vida. Então ele poderia pensar desse jeito, mas Gideão tem problemas sérios para ser resolvido. Gideão é um homem doente emocional. Gideão tem problemas seríssimos com a sua fé e com o seu Deus. E ele vai revelar isso quando ele fala. Ele então vai abrir a sua boca e vai mostrar quem ele é verdadeiramente. Ele é corajoso. Ele se destacou do grupo dele porque foi malhar o tiro no lagar? Sim, mas quando ele abre a boca, ele mostra que a sua fé é problemática. Ele mostra que mesmo ali, ele está cheio de problema. E Deus vai curar o coração de Gideão. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente começa a dialogar com Deus, que é as nossas orações, Ele então, porque a oração não é um monólogo, que só eu falo: Deus, eu quero te adorar. Ele fala: eu estou aqui, meu filho. Quando você fala: Senhor, eu estou precisando do Senhor, fala comigo o que você precisa. É um diálogo. Você fala e Ele fala contigo. Ele fala: eu estou contigo aqui, varão valoroso, valorosa. É um diálogo aqui na oração. E Gideão então começa a expressar a sua dor. E ele fala assim: Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele coloca em dúvida a presença de Deus com o seu povo. Depois ele pergunta: o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo que o Senhor tirou a gente do Egito? Eu cresci ouvindo que o Senhor tirou todo mundo do Egito. É isso que ele está falando com Deus. O coração dele está cheio de tristeza. O coração dele está numa incredulidade muito grande, porque ele cresceu dizendo que Deus colocou 10 pragas no Egito. Ele cresceu ouvindo que Deus pegou um homem chamado Moisés e como um forte tirou o povo de lá. Ele cresceu vendo que Deus colocava uma nuvem e que o povo no deserto era alimentado por maná, que o povo era alimentado pelas codornizes, que o povo andou durante 40 anos e que as suas sandálias não gastavam dos pés, ele não precisava trocar as suas roupas. Ele cresceu ouvindo toda essa glória. Ele fala: o que foi feito? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Cadê os seus milagres? O Senhor nos abandonou, o Senhor nos desamparou. Querido, entenda uma coisa: por que nos sobreveio muito mal? Muitas vezes a gente para analisar e a gente tem um costume, desde lá do ego, de se proteger e achar que a gente nunca é culpado. Porque se Gideão parasse para entender verdadeiramente o que aconteceu, ele ia entender que foi o povo de Israel que abandonou a Deus. Quando deixou de cumprir os seus mandamentos, quando começaram a adorar as imagens de esculturas, quando começou a não respeitar o ano que era para descansar a terra e adorar a Deus naquele ano sabático, quando começaram a não respeitar as leis de Moisés que tinha dado, então não é Deus que desamparou o povo, mas o povo que virou as costas para Deus e começou a se afastar de Deus. Era isso que Gideão precisava enxergar, mas a sua visão não permite que ele enxergue isso, e ele está se protegendo e dizendo: foi o Senhor que fez isso. Adão fez isso também. Quando Deus aparece no final do dia e pergunta: Adão, onde você está? Ele fala assim: eu me escondi, porque eu estou nu. E ele falou assim: quem mostrou
Ele fala assim: a mulher que o Senhor me deu, já começa a transferir culpa. A mulher que o Senhor me deu, bota a culpa em Deus, porque foi Deus que deu, e botou culpa na mulher, que foi a mulher que deu. Caim aprendeu com ele, Marquinhos. E mais tarde, quando ele mata o irmão, Deus pergunta: o sangue do teu irmão está clamando na terra, cadê o seu irmão, Caim? E ele fala: eu sou algum tutor do meu irmão? O Senhor me deu alguma autorização por escrito para eu ficar tomando conta do meu irmão? São desculpas que nós damos, e às vezes, em vez de reconhecer, é muito mais fácil reconhecer o nosso erro, é muito mais fácil, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas às vezes a gente tem essa dificuldade. Na passagem do filho pródigo, eu amo o filho pródigo. Eu amo mais o filho pródigo do que o filho que ficou. Porque o personagem principal dessa parábola aqui não é o filho pródigo. Essa passagem merecia ser chamada o filho primogênito. Porque o filho primogênito, ele se acha o melhor. E essa passagem está sendo contada para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos da época. Essa palavra não está sendo contada para os mendigos daquela cidade, não está sendo contada para os pobres. Essa passagem está sendo contada para os religiosos. E Jesus então quer mostrar. Essa passagem termina com o filho pródigo dentro da casa numa festa com seu pai. E termina com o filho primogênito que ficou do lado de fora discutindo com o seu pai sobre a sua graça e o seu amor para com o seu filho. Então, acontece isso muitas vezes porque o filho pródigo, ele se arrepende, ele volta atrás, ele volta a gozar de novo da alegria com seu pai na sua casa. Porque a visão dele, ele fala assim: eu pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado. Ele entende: eu não sou digno de ser chamado seu filho. E ele volta para a casa do pai. E a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Em todas as lutas que ele passou, ele deu exemplo de humildade. O diálogo com Gideão é revelar que esse homem está tendo problemas sérios. Ele está entendendo tudo errado que está acontecendo. Ele está querendo entender que Deus os abandonou, que Deus não faz milagre, porque Deus permite, parece que Deus tem prazer. Porque muitas de nossas lutas, queridos, que passamos, a gente às vezes também quer transferir culpa para o diabo. Eu não sou advogado dele porque ele é terrível. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir, e ele é aproveitador de oportunidade, espera uma legalidade para agir nas vidas do ser humano. E nós então não podemos nos aproveitar disso e transferir coisas que nós erramos para ele. O homem aqui, Gideão, está cometendo falhas e quer jogar a culpa no outro. E a Bíblia muitas vezes mostra que Deus permite cativeiro acontecer nas nossas vidas. Quando a gente começa a pensar nos propósitos de Deus, o cativeiro babilônico demorou 70 anos, de 606 a 536. E a Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. E esse homem foi responsável em pegar o povo de Jerusalém, tirar lá do templo, tirar lá de Jerusalém, colocar Daniel com a mãozinha para trás, colocar Ananias, Misael, Azarias, pegar esses homens de Deus, botar tudo numa fileira e falar: deixa a cidade aí e vamos para o cativeiro, bota todo mundo preso na Babilônia. Quem é que está colocando? Deus. Quem é que está tirando o povo? Talvez eles falem assim: o inimigo está tendo poder sobre a gente. Mas era Deus permitindo. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos que as situações mudem. Todos nós, quando está em dificuldade, a gente quer que as situações mudem. Mas às vezes existem situações para nos mudar. Entenda isso? Nós queremos que a situação mude, mas existem situações que é para mudar a gente, porque a gente está tendo uma visão desfocada, uma visão diferente da realidade do dia. É preciso a gente mudar.
É preciso mudar a visão para a gente enxergar o que realmente está acontecendo. Isso acontece de erros na minha vida. E certamente também há situações na sua que você viu a coisa de uma forma errada e tomou decisões erradas. Depois Deus pega um outro homem chamado Ciro. E esse homem tira eles do cativeiro e o filho é liberto. Jó passou por dificuldades de enfermidade também. Deus permitiu, porque o inimigo desafiou, ele queria mostrar que Jó era um homem temente a Deus. Então existem circunstâncias diversas porque as lutas e porque as dificuldades acontecem conosco. Muitas vezes somos nós que escolhemos, somos nós. A Bíblia chega a dizer de quem reclama o homem, senão do seu próprio pecado. Porque nós às vezes fazemos escolhas erradas. E quando nós erramos, parece que é como tomar um remédio, não é isso? Parece que é como o fast food. Parece que é quando a gente clica ali no enter no computador ou na telinha do celular, já se abre, já se resolve tudo. Na vida nossa não é assim. As coisas demoram a se resolver. Existem atitudes nossas que geram consequências. Davi, ele foi um grande homem de Deus, o rei Davi, só que ele age e toma algumas atitudes que depois os problemas vão vir sobre a sua vida, a dificuldade vão vir sobre a vida de Davi, porque ele andou tomando algumas atitudes erradas. Quantos homens tomaram dificuldades erradas? Tomaram atitudes erradas e enfrentaram dificuldades. Ele está nesse problema aqui e diz assim, e o diálogo, Deus então quer... Entenda o diálogo entre Gideão e Deus, entre Deus e Gideão. Deus quer tratar do coração dele, quer mudar a forma dele de ver o momento que ele está passando. E Deus continua conversando com ele. Então ele fala, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura eu não estou te enviando? Ou seja, Deus está dizendo assim, rapaz, quem está te mandando sou eu. Só acho que eu vou te mandar para um lugar para você ser morto, para você ser derrotado. Eu sou lá Deus de derrota. Eu não perco batalhas. Eu sou um Deus de vitória. Acredite em mim. Se Deus está falando, querido, vai que você vai vencer. Ele poderia falar como falou em Atos 1:8. Olha a diferença de Atos 1:8. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e aí depois disso vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Com Gideão ele fala diferente, ele fala assim, vai nessa tua força. Então entenda isso, querido, que vários homens venceram com coisas mínimas. Sabe, porque as coisas mínimas que nós temos nas mãos é só para Deus agir, porque quem está por trás da nossa história é Deus. É Ele que vai nos levar à vitória, e vai te levar à vitória com o que você tem na mão. Pessoas que ficaram desempregadas, que passaram dificuldade, hoje montaram empresas, porque o que tinha na sua mão, eles trabalharam e fizeram grandes negócios. Você que está ouvindo essa mensagem, você sabe disso. Quantos criaram, quantos hoje têm negócios aí porque um dia ficou desempregado? O rapaz que foi nos levar para a Parada Angélica no Uber falou assim, eu não quero fazer outra coisa hoje. Eu fiquei desempregado e o que eu ganhava lá no Uber hoje eu ganho muito mais. As dificuldades, elas às vezes nos ensinam a prosperar nas dificuldades. E ele começa a falar e Deus fala, vai nessa tua força. Porque Moisés, o que Moisés tinha para abrir o mar vermelho? Ele só tinha um cajado. Se tivesse um alicate na mão e ele fosse eletricista e botasse o alicate na abria. Se ele fosse mecânico e tivesse uma chave de grife, o mar ia abrir. Como ele era pastor lá e estava com o cajado, quem tinha na mão ele botou, porque quem abriu não foi o cajado, quem abriu eram as mãos fortes de Deus, segurando aquelas águas para o povo atravessar. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que a dificuldade que você vai passar, você não vai vencer porque você fez isso, porque você fez aquilo, não. Você vai vencer porque Deus falou, vai que eu sou contigo, e você está tendo a visão certa e vai ser a atitude certa, porque Deus está te orientando, e a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. Deus ele é capaz de fazer você vencer.
É preciso ter a visão certa, por isso que Deus está tratando lá no íntimo de Gideão. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse homem não está acreditando no próprio Deus. Ele não está conversando assim como nós aqui, que vocês estão me vendo e eu estou pregando a palavra de Deus. Ele está conversando direto com o próprio Deus. E Deus trabalha o coração de Gideão. E ele vai abrindo o seu coração. E ele diz: ah, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e o menor da casa de meu pai. Ele fala de dois problemas sociais sérios. Veja como ele se vê. Ele se vê como o menor da casa. Ou seja, o que ele está dizendo? Naquela época, quem tinha valor era o primogênito. Quem tinha valor era o filho mais velho. Porque o filho mais velho, ele herdava a herança do pai. Ele ficava responsável pela casa. E todos os irmãos mais novos eram subordinados a ele. Mas, no entanto, onde é que está o primogênito? Escondido na caverna. Cadê o primogênito, irmão de Gideão? Está escondido com medo dos amonitas. Está com medo dos midianitas. Mas Gideão é o mais novinho. Mas ele está lá, com todas as dificuldades, com toda a incredulidade, com todos os problemas emocionais. Ele está lá malhando trigo para sustentar a sua família. Ele não correu da batalha. Mas ele fala: Senhor, eu me sinto pequeno. Esse sentimento, querido, tem invadido muito a gente. Esse sentimento que está no coração de Gideão: eu sou o menor da minha casa. Às vezes você está no seu trabalho e surge uma oportunidade para você fazer um curso, para você crescer, e você pensa assim: eu sou o menor aqui. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa condição de crescer e de assumir isso aí. Às vezes tem uma oportunidade na igreja e você fala: eu estou muito bem aqui no banco. Eu estou muito bem quietinho assim, me deixa quieto assim que está muito bom. Mas você pode crescer, porque a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, grande coisa almeja. Às vezes na nossa sociedade a gente vê uma pessoa só porque ela tem uma condição financeira melhor, a gente se acha inferior a ele. Não, queridos. Crescer financeiramente é uma coisa, isso tudo é passageiro. O mais importante, Jesus falou assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, e a bebida, comida e vestimento. Então, o primeiro lugar é o espiritual. Isso é o mais importante da nossa vida. Existem muitas pessoas que estão conquistando bens, mas não estão colocando o Senhor em primeiro lugar. Sabe o que vai acontecer no final? Muitos não obterão a salvação. E muitos que obterão a salvação lá no céu talvez não tenham tanto galardão, porque o que acontece? Se prenderam muito tempo conquistando bens e recompensas nessa terra. Então nós queremos ser equilibrado, crescer na graça e no conhecimento e alcançar uma vida assim. Esse sentimento de se sentir pequenininho. Você não se compare com ninguém, querido. Não viva essa vida de ficar se comparando. Fulano é assim, né? Fulano tem isso. Fulano conquistou isso, né? Ele tem uma casa melhor que a minha. Ele tem uma televisão que só falta perguntar se ele quer assistir ou não. Ele tem uma geladeira que só falta perguntar se ele quer beber água ou não. Ele tem um carro que só falta, quer passear comigo agora ou daqui a pouco. E a gente fica comparando, né? Porque eu tenho uma coisa inferior. E a gente precisa trazer ao nosso coração tudo que nós já conquistamos, querido. Deus tem sido tão bom com a gente. Ele tem sido maravilhoso, tem nos dado saúde, tem curado as enfermidades, tem nos dado uma casa, tem dado tanta coisa pra gente. E às vezes a gente fica olhando o que está faltando. Quando a gente olha o que está faltando, é que a gente fica comparando, que a gente viu que alguém tem. Porque senão a gente não ia encontrar, descobrir que estava faltando. A gente olha, fulano conseguiu e eu não consegui. Então não se compare com ninguém. Porque se você comparar com uma pessoa que tem, você vai se sentir inferior. E se você comparar com uma pessoa que não tem, você pode ser superior. Então não seja você. Você não é melhor nem pior que ninguém. Você é você. Segue em frente, varão valoroso, varão valorosa.
segue em frente porque o Senhor é contigo. Gideão diz: eu sou o menor da casa. E aí ele vai dizer ainda: e a minha família, para piorar o negócio, a minha família é de Manassés, é a mais pobre. A família de Rubem é melhor. A família de Simeão é melhor. A família de Efraim era a menor. Porque Efraim e Manassés são os filhos de José, que entraram aí porque José sai das 12 tribos, não é isso? E também sai das 12 tribos Levi, porque vai fazer a parte do sacerdócio. E aí entra Efraim e Manassés. E aí o que acontece? E é interessante a história dos nomes, porque Efraim e José falam assim: eu vou botar o nome de Efraim e Manassés, porque um significa eu quero esquecer da minha luta, e o outro significa eu vou prosperar no lugar onde eu passei a luta. E agora, mesmo tendo um significado tão forte desse, Gideão não lembra do significado do homem na cultura dele, que é forte, e está dizendo, e está com o coração todo sentido e ressentido contra Deus. Lembra do coração de Jonas? Quando ficou todo tristinho que a borboleta morreu, mas não fica triste porque Deus vai destruir uma nação. Uma borboleta ele tem mais amor por uma borboleta do que pelo povo. E Deus fala: Jonas, é razoável esse teu ressentimento? E às vezes os sentimentos que entram no nosso coração não fazem o menor sentido, mas a gente se prende neles, se agarra neles e vai se arrasando com eles. Então não permita que esses sentimentos assim de tadinho de mim, coitadinho de mim, ó dor, não é isso? Cuida de mim, me pega no colo aqui, não é isso? Cuida de mim, não deixa eu ficar triste assim não, vem aqui passar a mão na minha cabeça, gente. Tá uma correria tão grande, se a gente parar, o pessoal vai embora e a gente vai ficar chorando. Então a gente precisa se levantar, sacudir a poeira e ir em frente, porque Deus falou: você é varão valoroso, você é varão valorosa. Glória a Deus. Obrigada. E Ele vai dar estratégia para a gente fechar a mensagem. Deus vai dar estratégia para ele e fala assim: sabe de uma coisa, José? Você vai vencer esse povo, sabe como? Porque vem olhar uma multidão, dá medo, sabe? É muita gente. Por que a mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou a multidão? Estrategista, foi por trás. Porque se vai pela frente, a multidão atropela ela. Ela vai por trás da multidão. E o foco dela não está na multidão. O foco dela está em quem está lá no meio da multidão. Se eu tocar na hora do seu vestido, eu vou ficar curada. É estratégia, a forma de ver. Olha a visão dela. Ela tem uma multidão muito grande, não vai dar para chegar lá. Não, eu vou tocar na hora. Ela enfrenta a multidão e usa estratégia. Tem uma visão de estrategista. Gideão olha essa multidão. Deus fala para ele: é como se fosse um homem. Você vai vencer como se fosse um. E foi o que Davi fez, querido. Quando o gigante apareceu para ele, Davi olha para o gigante e não vê gigante. A Bíblia narra que Golias era gigante. A Bíblia narra que esse homem tinha quase 3 metros de altura, mas Davi nunca falou de gigante, nunca viu gigante. Quem é você, incircunciso? Quem é você para enfrentar o exército de Deus vivo? A nação de Israel toda via gigante, menos ele. Porque talvez se ele visse gigante, ele ficava com medo. Eu ficaria. 3 metros? Você não, né? Então, mas ele não ficou, porque ele não viu gigante. Ele viu um incircunciso. E ele sabia assim: Deus é comigo. Aleluia. Deus é comigo, ele me chamou, ele me ungiu. Ele não me ungiu com um gigante desse aí que é incircunciso, que é de outro exército acabar comigo, não. E ele é estrategista, ele enxerga lá na frente as promessas. O que estão negociando aí? Quem vencer esse camarada vai ganhar o quê? Os impostos vão ser perdoados. Maravilha, dinheiro no bolso. Vida financeira tranquila. E aí? E o restante mais? Vai casar com a princesa. Peraí, casar com a princesa? Eu já fui ungido. Estou entrando para a família real. Esse negócio é para mim. Então ele encara
e chega a grande oportunidade da sua vida, querido. Então entenda uma coisa: quando a dificuldade chegar na sua vida, você olha a dificuldade e fala: essa é a chance de eu mostrar em primeiro lugar para Deus que eu amo não pelo que Ele me dá, mas eu amo pelo que Ele é. E Ele é capaz de mudar a minha história. Eu conheço o Deus que muda história, e assim como Ele mudou a história de muitas pessoas, Ele também vai mudar a minha. Então eu não vou desistir, eu vou continuar em frente, eu vou conseguir vencer a minha luta, porque o Deus que eu sigo é maior do que as minhas lutas. Lutas não podem derrubar você, querido, porque você precisa ver que o seu Deus é muito maior. Você precisa ver a oportunidade de que a luta é um degrau para você pisar, para você mudar de fase. É igual aqueles joguinhos aí na internet. É para mudar de fase, é para você ir para um outro nível. Então use a sua luta. Davi usou um gigante. A partir de agora eu estou no palácio. A partir de agora eu não tenho despesas mais. A partir de agora eu vou crescer e até eu chegar onde Deus quer. Então isso irá acontecer com você. Gideão, depois dessa história, nós já contamos, ele vai em frente e ele vence esse exército. Louvado seja o nome do Senhor. E assim você também fará, querido. Assim você fará também no dia a dia diante das suas lutas. Pare, observe o que está acontecendo, faça a leitura correta do que está acontecendo. Olhe para você e entenda que você tem um Deus ao seu lado e você não está sozinho. Peça orientação a Ele para saber o que vai falar e o que vai fazer. E eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido e que Deus vai te dar a vitória, porque Deus, Ele muda a nossa visão para nós vencermos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue falando ao seu coração. Que Deus continue todo dia, que essa mensagem você continue pensando nela, que você nessa semana que se inicia hoje, você possa ter uma semana abençoada. E eu quero agradecer novamente o convite do nosso pastor Tiago, Márcio, aqui do nosso presbítero Ivan e a todos vocês. Deus continue abençoando essa oportunidade. Amém.